Após um bom café, estamos de regresso para esta segunda parte com Nuno Oliveira. Vamos exatamente começar esta segunda parte por falar de um tema que atinge Portugal, atinge os portugueses. Estamos a falar da área social. Que reflexos temos em Matosinhos? Esta situação do país, a prazos com uma crise sem comparação com o passado. Como é que Matosinhos sobrevive? Como é que as pessoas de Matosinhos sobrevivem? Esta crise é uma crise extremamente profunda, uma crise que estamos a passar não só no nosso país, mas também em toda a Europa. Estou convencido que os portugueses e os matosinhenses também já perceberam que o problema não era um problema de Portugal, sequer era um problema bem mais vasto que Portugal. E, infelizmente, os poderes europeus, nacionais e europeus, tardaram em reagir verdadeiramente a esta crise. Eu devo relembrar que nós começámos com isto em 2008, quando nos Estados Unidos faliu um banco, Lehman Brothers. E se a economia americana e o governo americano soube tomar em devido tempo as verdadeiras medidas para evitar problemas maiores à sua economia, eu lembro que a economia americana continua a crescer, na Europa, infelizmente, isso não aconteceu. E não aconteceu, provavelmente, com o modelo de governança que têm os Estados-membros da União Europeia, a modo como na Europa se tomam ainda decisões muito lentas, porque exige, obviamente, um consenso alargado de muitos países, mas eu estou convencido que esse modelo não vai poder continuar. E isso tem demonstrado que nos últimos 2 ou 3 anos a situação económica europeia e a situação económica portuguesa, muito à conta disso, se tem vindo a agravar. Como vimos, na semana passada, o FMI já veio dizer que mais uma vez errou, que as medidas que propôs também a Portugal são medidas que não foram justas, que não foram bem tomadas, que não foram proporcionais ao problema do país. Já há muitos meses, digo até há mais de um ano, os portugueses já perceberam bem que esta receita seria uma receita preocupada, e os portugueses percebem isso com as questões orçamentais, mas que esqueceu a economia, esqueceu as pessoas. Qualquer licenciado em Economia ou qualquer estudante de Economia sabe que uma política depressiva, de contração do investimento público, de contração dos gastos públicos, mas também de diminuição do rendimento disponível das famílias, com o aumento da carga fiscal brutal que estamos a assistir, faz com que os efeitos na economia sejam muito maiores. A procura interna diminui muitíssimo. E isso fez com que fossem destruídas centenas de milhares de postos de trabalho no nosso país. Esse flagelo do desemprego é um flagelo que tem uma repercussão muito grande na região norte. Aliás, a área metropolitana do Porto é das regiões onde a taxa de desemprego é mais elevada no nosso país. Isso tem reflexos também, como dizia na primeira parte, no Concelho de Matosinhos. Repare, nós estávamos com cerca de 6.000 desempregados quando fomos a eleições em outubro de 2009 e neste momento já ultrapassámos a barreira dos 12.000. Isto é brutal. Ter quase o dobro do número de desempregados do que tínhamos há 3 anos atrás corresponde a um esforço enorme da nossa comunidade. Temos muitas famílias que hoje estão a passar muitas dificuldades e só não passam ainda mais porque, felizmente, a rede social que fomos montando nas últimas décadas, mas também fomos fortalecendo nos últimos 6 ou 7 anos, é uma rede que está muito presente e que conta com o apoio de todas estas instituições e também da Câmara Municipal. Estas instituições que estão na proximidade com a população, daquilo que começou por ser quase uma pobreza envergonhada, mas com a destruição da classe média que também vamos assistindo, fez com que cada vez mais pessoas precisassem de apoio social e não só na procura ativa do emprego, mas também muitas vezes de arranjar maneira de manter a sua habitação, arranjar maneira de pagar a sua conta de eletricidade ou do gás, arranjar maneira de que os seus filhos pudessem ir para a escola também com condições e também com as refeições todas tomadas. Isto é algo que muitas famílias de Matosinhos têm complicado a vida. Nós mantemos os nossos programas de apoio social a quem mais precisa. Mantivemos e até ampliámos o nosso programa municipal de apoio ao arrendamento para quem tem casa arrendada e cujo rendimento per capita da família seja inferior a um salário mínimo nacional, tem um apoio da autarquia. Que verba é que leva já do orçamento da... Já estamos a falar de uma verba que se ronda os 800.000 euros por ano e a Câmara, quando tomou medida, tinha decidido que podia chegar eventualmente quase a 1 milhão e neste momento nós estamos a falar de mais de 700 famílias que todos os meses são apoiadas pela Câmara Municipal na manutenção da sua habitação.
porque imagina o prejuízo para todos, que é para a família que fica sem um teto porque deixa de pagar a sua renda, para os próprios senhorios que deixam de ter as suas habitações arrendadas devidamente ocupadas, e para a própria economia do país, em que nós até nos temos que virar cada vez mais para o mercado do arrendamento do que para o mercado da propriedade plena da habitação, porque nós temos imensas casas vazias em todo o país, estamos a falar de uma porcentagem muito grande de fogos, em área metropolitana do Porto, isso também é muito importante. E repare, estes apoios é que permitem ir minimizando os problemas sociais e económicos de muitas famílias de Matosinhos. Nós mantemos também o esforço de captar novos investimentos para Matosinhos, falei há pouco de alguns deles. Temos quer a Loja do Emprego, quer a Loja do Empreendedor como dois instrumentos fundamentais para que as pessoas criem, por um lado, o seu próprio posto de trabalho e, por outro, tentem encontrar novos postos de trabalho, um trabalho suplementar àquele que é feito tradicionalmente pelo Instituto de Emprego e de Formação Profissional. Nós temos um serviço próprio da autarquia que o faz, na nossa Rua Brito Capelo, em Matosinhos, e estamos, neste momento, muito preocupados e estamos a pensar, mesmo do ponto de vista fiscal, daquilo que são as receitas da Câmara, daquilo que são os impostos municipais, de que forma é que nós podemos minimizar este ataque aos contribuintes que está a ser feito pelo Governo do nosso país. E, portanto, nós estamos a fazer contas neste momento para tentar perceber dos impostos municipais, nós estamos a falar sobretudo de 2 ou 3, estamos a falar do IMI, as receitas de quem tem casa própria, os impostos de quem tem casa própria tem que pagar à Câmara Municipal, estamos a falar do IRS, porque muitas vezes as pessoas nem sequer se apercebem disso, mas 5% do IRS que nós pagamos, cada cidadão paga por ano à Administração Central, 5% dessa receita são receitas municipais e as câmaras podem decidir manter esses 5% ou ter uma taxa inferior, e depois a derrama, que no fundo é um adicional àquilo que são os lucros das empresas. Nós em Matosinhos sempre tivemos 2 taxas diferentes para a derrama, portanto as pequenas e médias empresas pagam uma taxa muito mais reduzida do que a taxa das grandes empresas, no fundo essa aí mantém-se uma taxa máxima, e neste momento estamos a fazer as contas para tentar perceber de que forma é que nós podemos acomodar a situação difícil de que muitas das empresas de Matosinhos, muitos empresários, sobretudo o pequeno comércio e muitas das nossas famílias, estão neste momento a passar. E uma das medidas que temos em cima da mesa é que Matosinhos possa poupar, pelo menos em sede de IRS, cerca de 20% daquilo que todos nós pagamos por ano, portanto, diminuindo essa taxa de 5% para 4%. Estamos neste momento a fazer as contas, essa proposta está a ser ultimada, mas já foi anunciada pela Câmara Municipal. Isso faz com que pelo menos 1% do IRS, todos nós, não seja pago no próximo ano para os habitantes do Concelho de Matosinhos. E continuamos a fazer as contas, quer no IMI, quer na questão da derrama. E no IMI eu sei que há hoje uma grande polémica, um grande medo por parte da população. Isto tem muito a ver com o modo atabalhoado como o Governo lança medidas, retira medidas. O IMI é uma receita para os municípios. O IMI é, hoje, constitucionalmente e do ponto de vista do nosso sistema fiscal, uma receita própria dos municípios portugueses. Mas o modo como o Governo anunciou eventuais mexidas, eventuais aumentos, que tirando primeiras cláusulas de salvaguarda, que impedia que se houvesse aumentos, os aumentos fossem brutais de um ano para o outro e que as famílias não tivessem capacidade sequer de lhes fazer face. E depois, afinal, se calhar já não é assim, cria nas pessoas um medo, um clima de instabilidade tal que hoje em dia temos praticamente o país em pânico à conta desta questão. E aquilo que acontece é que, de facto, temos visto até na comunicação social alguns exemplos que chegam a valores como 500%, 600% de aumento. Atenção, não é do IMI, eu queria alertar a população para isso. Estamos a falar do aumento do valor patrimonial da casa, mas das contas que nós temos é que os municípios, ao caso de Matosinhos, só terão mais dinheiro, e as contas que nós temos é que provavelmente Matosinhos perderá receita, se o valor da casa aumentar mais do que 75%. Porque as casas que ainda não foram reavaliadas pagam hoje 0,7% do valor patrimonial em termos de IMI. E se forem reavaliadas pagarão 0,04%. Portanto, diminui 75% em termos de taxa. Portanto, só se o valor da casa aumentar mais do que isso. Vou dar um exemplo muito simples, porque acho que é importante as pessoas também falarem de maneira descomplicada de coisas que são muito importantes, claro, e que normalmente no debate político e no debate económico fica demasiado estanque este debate. Quem tem hoje uma casa que esteja avaliada, vamos dar por 100 mil euros, vamos pôr assim em números redondos, claro, só se a casa passar a estar avaliada por mais do que 175 mil é que passará a pagar mais. Se a casa for reavaliada, imagina, em 50% de aumento, de 100 mil para 150 mil euros, as pessoas passarão a pagar menos aos municípios. Isso só não aconteceria se, por exemplo, os municípios aproveitassem a possibilidade que este Governo lhes deu aos municípios de aumentar a taxa do IMI.
Hoje em Matosinhos a taxa máxima é 0,7%, como dizia, para os não reavaliados e 0,4% para os já reavaliados. E hoje o Governo diz que as câmaras podem aumentar isso num ponto percentual, portanto, passar de 0,5% ou para 0,8%. Mas a tendência nos municípios é para baixar. Generalizado. Eu estou convencido, ao contrário do que está hoje na maior parte da comunicação social, é que, ao contrário do que quer o Governo, é por isso que eu acho que isto foi mal pensado, foi mal estudado e, sobretudo, foi mal anunciado, ao contrário do objetivo do Governo, que supostamente era angariar receita para que a administração pública tivesse um déficit mais baixo, para que isso pudesse contribuir para a diminuição da nossa dívida e sobretudo, para cumprir os objetivos que temos no entendimento com os nossos credores internacionais. Ao contrário, os municípios e o país vão perder receita como um todo, porque, apesar de alguns casos que ficam resolvidos com a questão da cláusula de salvaguarda, aqueles 1000% nunca na vida acontecerá, portanto, aliás, os aumentos estão limitados, não estou em erro, a 75 euros de aumento por ano, mas hoje em dia eu estou convencido que, pelo menos com as contas que nós temos visto e feito, com base no património que existe em Matosinhos, que aí haverá, muito provavelmente para a maior parte dos nossos concidadãos, uma diminuição do valor pago ao fim do ano pelos matosinhenses. E isso é muito importante para garantir que o dinheiro dos matosinhenses continue a estar nos seus bolsos para fazer face nesta situação de dificuldade às despesas que são fundamentais. Não é possível nesta situação, ao contrário do que faz o Governo, continuar a exigir ainda um esforço maior aos matosinhenses, e nós faremos tudo por tudo para defender as nossas gentes e, portanto, defender os contribuintes de Matosinhos. Esta informação que acaba de prestar é uma informação extremamente relevante, porque desmistifica a imagem que tínhamos relativamente ao IMI, porque, como sabe, anda tudo em alvoroço, porque ninguém explica nada e deitam números cá para fora e as pessoas ficam complicadas com as suas vidas. Iríamos voltar um bocadinho atrás só para dar um esclarecimento que era importante. Uma família matosinhense que neste momento que vive envergonhada, porque, como sabe, os que sofrem maior, ou que têm, enfim, sobre si grandes pesadelos, são aqueles que são envergonhados, porque não têm qualquer rendimento, passam fome escondidamente, têm vergonha de estender a mão, porque já tiveram uma situação boa na vida e hoje atravessam enormes dificuldades. Se acontecerem, e acontecem com certeza, famílias que ainda estão neste estado, em Matosinhos, e que nos estão a ver neste momento, ou que vão saber desta entrevista posteriormente, o que é que devem fazer de maneira a que possam ter a mão, a ajuda do município, ultrapassando estas vergonhas. A situação é uma situação muito difícil e tem a ver muitas vezes até com a dignidade das pessoas. Ninguém gosta de ver a sua situação exposta na praça pública. Felizmente em Matosinhos que nós não temos uma situação que vou referir aqui, mas eu temo que nos próximos dias passaremos a ter, que é a pobreza ser envergonhada há uns meses atrás, porque as pessoas achavam que isto era uma situação transitória, que ia demorar pouco tempo, e portanto as pessoas tinham algum tipo de complexo de pedir ajuda, e sobretudo pedir ajuda em público. Infelizmente essa pobreza é cada vez menos envergonhada, porque as pessoas deixaram de ter uma luz ao fundo do túnel, deixaram de ter esperança que rapidamente vamos conseguir ultrapassar esta crise. E de facto, todos os números que nós temos aparentemente, mês após mês, nós estamos mais longe de atingir Como os economista, objetivos. acha que estamos muito longe? Como economista, acho que estamos verdadeiramente muito longe, porque, no fundo, aquilo que foi aplicado a Portugal foi uma receita que não conseguiu diminuir o déficit, ou seja, a despesa diminuiu muito menos do que aquilo que estava previsto e as receitas, apesar de termos este impacto brutal em cima dos portugueses, decresceram. Isso vem completamente ao contrário daquilo que deveria ser. Portanto, se esquecemos que a economia tem que continuar a existir, que as empresas têm que continuar a vender e para isso têm que ter cidadãos e clientes que paguem as suas encomendas e fez tudo exatamente ao contrário. Meteu-se a carga fiscal, diminuiu-se o rendimento disponível, o consumo vai diminuir, as empresas vão ter que despedir porque não têm capacidade de escoar os seus produtos, depois com um conjunto de medidas atabalhoadas como a TSU e a descida da TSU contrabalançada com aumento indireto de impostos para os trabalhadores, e eu estou convencido que infelizmente nós vamos demorar ainda mais tempo a recuperar. Eu gostava muito que fosse possível rapidamente ultrapassarmos esta crise, mas eu infelizmente acho que hoje estamos, apesar de tudo, mais longe do que já tivemos. Mas como lhe dizia, hoje em Matosinhos, os cidadãos
tem um conjunto de respostas. Eu sei que a situação não está fácil para toda a gente, mesmo para as nossas instituições. Claro. E uma das coisas que nós estamos neste momento em preparação do nosso orçamento municipal, algo que estamos a preparar, é um reforço destes apoios de quem trata com as pessoas estas situações de maior precariedade económica, para que possa haver um apoio às instituições que estão no terreno com quem precisa, com os nossos agentes. E hoje nós aconselhamos a quem tem uma dificuldade, quem passa uma dificuldade, a continuar a consultar as instituições da rede social normais nestas matérias. Nós desde logo temos, quer as nossas juntas de freguesia no terreno, que estão muito atentas, temos as nossas instituições de solidariedade social, temos as conferências vicentinas, temos a Cruz Vermelha, temos outras instituições, e o mais importante em Matosinhos, o modo como está estruturada a intervenção social, é que as pessoas não têm que andar de ir aos despapilados para saber a quem hão de recorrer. Basta encontrarem uma instituição ou pública ou de solidariedade social e a partir desse momento ela será reencaminhada para a instituição que a vai apoiar. Portanto, se alguém conhecer uma IPSS ou está mais perto de casa ou se conhecer alguém é mais fácil ir a essa, porque essa pessoa será reencaminhada depois pelos nossos serviços para a instituição que vai mesmo depois tratar do seu problema, se aquela não for. Mas o problema está aí. Situação. A vizinhança é bom, mas nestes casos é má. Claro, já aconteceu muitas vezes e nós temos tido, infelizmente, cada vez mais noção disso e notas sobre isso. Muita gente de São Mamede que vem à Senhora da Hora nesses casos e vice-versa. Porque, de facto, as pessoas não querem expor-se a essa situação. É uma situação muito difícil porque estamos todos a passar, mas neste momento o que eu queria dizer é que Matosinhos tem construído este conjunto de respostas para a sua comunidade, tem continuado a investir nessa matéria, tem feito uma ou duas vezes por mês, aliás, no mercado municipal de Matosinhos, uma campanha de angariação de alimentos, aquilo que nós chamamos um mercado solidário, para que os matosinhenses que continuam a poderem contribuir para minimizar o impacto negativo de muitas das nossas famílias e, felizmente, nestes fins de semana, são várias dezenas de famílias que têm sido minimizada a sua situação com este apoio que a comunidade continua a dar, mas, no fundo, aquilo que eu queria alertar é que as pessoas continuem a utilizar as nossas instituições de solidariedade social, porque qualquer uma da nossa rede, desde as juntas de freguesia, desde as IPSS, a Câmara Municipal, a ADEIMA, a Matosinhos Habite no terreno, vão cuidar do caso dessa pessoa ou dessa família, vão enquadrá-la do ponto de vista social, porque em Matosinhos nós temos sempre gestores de caso para acompanhar as famílias até elas já não precisarem deste apoio, porque ao contrário daquilo que vai muitas vezes no discurso até popular, ninguém gosta de passar dificuldades, ninguém gosta de estar desempregado, ninguém gosta de receber o rendimento mínimo ou não ter solução, e nós estamos a passar uma altura em que, como se viu na semana passada, há mais de 300 mil portugueses que não têm qualquer tipo de apoio, nem subsídio de desemprego, nem subsídio social de desemprego, rendimento social de inserção. Isso é dramático. Nós estamos a falar de centenas de milhares de famílias que não têm qualquer tipo de rendimento em sua casa e nós temos todos que continuar muito atentos. Nós temos, felizmente, feito em Matosinhos esse trabalho junto das nossas instituições e junto das nossas famílias, porque há muita gente a passar, de facto, como o Ferreira Leite falava, dificuldades, e nós temos de estar muito atentos a isso, porque, no fundo, é a dignidade da nossa gente que está em causa. Claro. Falou há pouco que um dos portos de abrigo para essas pessoas seriam as juntas de freguesia. Matosinhos não respondeu ao desafio dando andamento ao que se pedia, nomeadamente quanto à redução e à fusão de freguesias, o que quer dizer que há uns senhores num gabinete com uma régua, com um esquadro, que vão cortar 6 freguesias ao Conselho de Matosinhos e vão-lhe dar 4. Isso é prejudicial ou favorece o Conselho de Matosinhos? Isso é um corolário que o Ferreira Leite lançou para aqui para cima da mesa, que eu não sei se será assim. O que eu sei é que Matosinhos respondeu a esse desafio, mas eu chamo-lhe uma proposta indecente, que foi feita aos municípios de reduzir as suas freguesias. A primeira proposta é injusta, é desadequada e não cumpre aquilo que está escrito, pelo menos na primeira versão do memorando de entendimento, que foi aquilo que eu li. O objetivo da diminuição do número de autarquias, e em lado nenhum falava do número de freguesias, era diminuir despesa. E esta proposta, como já está mais do que provado, aliás, estes dias, o próprio responsável pela unidade de missão que o Ferreira Leite fala, vem dizer que isto não diminui nada a despesa das freguesias. A despesa total das freguesias do país não chega a 0,1% da despesa pública. A despesa total dos municípios do país não chega a 4% do total da despesa pública. Portanto, os portugueses percebem rapidamente que o que está em causa, se é para diminuir a despesa, não é, com certeza, no poder local, e muito menos no poder local das nossas freguesias. As freguesias são fundamentais. E uma lei que visa diminuir as freguesias, aparentemente a troco de nada, porque não se vai ganhar nada do ponto de vista económico ou do ponto de vista do déficit do Estado, que visa eliminar freguesias, com o mesmo critério que estejamos a falar num concelho como Matosinhos, que tem 10 freguesias e cuja dimensão média dessas freguesias hoje
é 17.500 habitantes. Eu relembro que há uma percentagem muito grande de municípios do nosso país que nem sequer têm 17.500 habitantes. E hoje em dia a média das freguesias de Matosinhos é isso. Nós sabemos que a dimensão adequada das freguesias em Matosinhos é essa. Portanto, não deve haver menos freguesias, porque aquilo que está na proposta do Governo, ao passar para 4, estamos a falar de freguesias com uma dimensão média de 45 mil pessoas. Há muitos concelhos do país, aí a percentagem aumenta brutalmente, que não têm 45 mil habitantes. Portanto, algo está mal nesta lei, que trata de igual forma freguesias que vão se manter apenas com 1.000 habitantes e freguesias que hoje em dia já têm 17.500 e que se quer à força que se transformem em 45 mil. Ninguém ganha com isso. Não ganham as populações, que ficam mais distantes do poder local, e as pessoas deixam de ter, em muitos dos casos, alguém a quem recorrer. Porque o que faz sentido no poder local, sobretudo ao nível das freguesias, é que o Presidente de Junta seja um interlocutor privilegiado daquela população. Não é ter, como muita gente diz, basta ter ali um serviço público qualquer, porque as pessoas têm uma referência daquilo que é o Estado. No interior ele tem essa dupla função, mas também no Concelho de Matosinhos é fundamental o papel dos Presidentes de Junta que conhecem a sua população. Este trabalho que estávamos a falar de apoio à comunidade que mais precisa, este trabalho de proximidade, só é possível fazer com os autarcas de freguesia, que têm um trabalho fantástico no Concelho de Matosinhos. Acabar com isso é de tornar os portugueses e tornar os matosinhenses mais pobres. E nós estamos numa altura da vida do nosso país em que nós tínhamos que não deixar empobrecer o nosso país também desse ponto de vista. Se há um ataque profundo à democracia, extinguir as nossas freguesias e, como se viu, a troco de nada. Portanto, para fazer de conta que íamos cumprir qualquer memorando de entendimento, o ministro Miguel Relvas, ou pelo menos ainda ministro, está a tentar fazer uma coisa que não conseguiu da primeira vez que foi ministro, foi destruir completamente a organização administrativa do nosso país. Em Matosinhos, nós não compactuámos com a proposta de diminuição de freguesias. Matosinhos, a Câmara propôs que ela não diminuísse, a Assembleia Municipal votou contra a diminuição do número de freguesias. E também não compactuámos com um negócio, que muita gente diz que haveria a possibilidade, se a Câmara afinal viesse deixar ou propusesse que diminuísse o número de freguesias, mas se calhar não passaria para 4, se calhar 5 ou 6 já se conseguiria. Isso é um negócio perfeitamente imoral, colocado acima dos decisores públicos. E eu gostaria de ser muito claro sobre esse ponto de vista e dizer-lhe que Matosinhos não compactua com isso. E em relação à regra esquadro, nós estamos convencidos que depois destas tomadas de posição em Matosinhos e ao longo do país contra a extinção das suas freguesias, que agora virá terreno, se ainda se mantiver essa unidade de missão, e que teremos todos a oportunidade de conversar com ela. Mas eu continuo a acreditar que esta pseudo-reforma Relvas vai acabar com o ministro Manuel Relvas também no governo. Muito bem. Vamos guardar os últimos 2 minutos para saber alguns segredos do Nuno Oliveira. Nuno Oliveira é considerado uma pessoa muito ambiciosa. Em si recaem expectativas muito altas. Quais são as suas ambições, Nuno Oliveira? As minhas ambições são hoje aquelas que eram já há muitos anos atrás. Eu sou um jovem, hoje menos jovem do que quando entrei na vida política, que tem uma grande responsabilidade de ser vice-presidente de uma das grandes câmaras do nosso país, e faço com muito gosto, e que tenho uma única ambição: contribuir para que a nossa cidade, o nosso concelho, a nossa região e o nosso país seja um bocadinho melhor do que é hoje. Infelizmente hoje vivemos um discurso em que a vida política e a classe política está permanentemente posta em causa, e eu gostava de deixar aos meus concidadãos, aos meus conterrâneos, aos matosinhenses, aos portugueses, um exemplo de alguém que está na vida pública, na vida política, com muita vontade, que se quer entregar à sua comunidade para que os cidadãos vejam, tal como acontece felizmente em Matosinhos, que nós queremos ajudar a que a comunidade seja melhor e que estamos para servir as causas públicas e servir as causas da população. Isso é que é um político, gerir a coisa pública. Eu, como economista, como gestor, gosto de gerir a coisa pública, porque aquilo que é de todos nós é aquilo que melhor tem que ser tratado. E a minha ambição é só essa: contribuir, dentro das minhas competências, dentro das minhas possibilidades, para que Matosinhos hoje seja melhor do que era ontem e que Matosinhos amanhã seja melhor do que aquilo que é hoje. Mas o que me dizem, e a opinião corrente, é que na política não se ingram os melhores, mas os oportunistas. Eu espero, Ferreira Leite, comprovar que assim não é. Eu não me considero o melhor, nem me considero um predestinado. Considero-me alguém que se tem vindo a preparar ao longo da vida para ajudar a gerir a sua cidade. É esse o desafio
que me foi lançado pelo Presidente Guilherme Pinto há cerca de 7 anos atrás. Foi por isso que interrompi uma carreira internacional para vir para Matosinhos, com muito gosto, honrar a minha cidade e o meu concelho, e é isso que eu faço. E, portanto, nós temos demonstrado que o que é mais importante é nós estarmos a servir a nossa população. E acho que o temos feito bem, e eu acho que o tenho feito bem, tenho dedicado verdadeiramente às causas de Matosinhos. O resto, os cidadãos continuarão a fazer a sua análise e, no fim, vão poder continuar a encontrar o Nuno Oliveira, que é de Matosinhos, que encontram na rua, que encontram nos cafés, que encontram aos serviços matosinhenses hoje, mas também por outros motivos, porque eu sou um cidadão de cá, e vão continuar a encontrar um homem, jovem ainda, com quase 35 anos, que serve a sua terra, ou que serviu a sua terra, ou que vai continuar a servir a sua terra, e que diz, está aqui gente decente, gente séria, gente competente, que se entregou à comunidade. Okay. É isso que eu quero ajudar a construir e desmistificar essa ideia de que os políticos em Portugal são maus. Há muita gente boa, felizmente, há muitos políticos bons, há muitos políticos apaixonados pela gestão pública. Agora que esta pedra de audiência chegou ao fim, está na altura de irmos comer qualquer coisa. Vamos a Matosinhos. O que é que me sugere em Matosinhos? Eu sugiro Matosinhos para um bom peixinho grelhado, com certeza, acompanhado ou por umas batatas ou então por uma boa açorda. Há imensas possibilidades de fazer em Matosinhos. Provavelmente uma entrada, se tivermos possibilidade para isso, uma entrada de uns marisquinhos, nem que muito mais não seja um camarão, uma boa sopinha de peixe, que é uma grande marca também daqui do nosso concelho, e acabar, provavelmente, ou um bom pão de ló, mas sobretudo algo que já se faz em muitos restaurantes matosinhos e muito bem, eu não sou o grande apreciador, que é um leite creme queimado, como se faz, a malta costuma dizer, à catalana. Ok, e assim terminamos esta nossa pedra de audiência com uma grande sugestão, com a grande bandeira de Matosinhos, que é a restauração. Até à próxima.